Olá pessoal, meu nome é Luísa Maciel, eu sou uma das idealizadoras aqui do Portal Formare e hoje no Temas e Tabus vamos falar sobre uma temática que foi uma votação muito interessante, que é sobre terapeuta pode compartilhar que faz terapia e que toma medicação psiquiátrica? Bom, eu tenho uma opinião muito bem fundamentada sobre isso, mas eu quero dividir com vocês algumas reflexões antes de contar a minha opinião. Primeiro de tudo, vamos começar refletindo sobre por que um terapeuta não poderia compartilhar com seu paciente que ele faz terapia. Afinal de contas, vamos pensar o seguinte: nós queremos que o nosso paciente se sinta confortável em fazer terapia, que veja a terapia como um processo saudável, normal e natural, e que ele se sinta acolhido dentro desse processo terapêutico, inclusive para dividir sobre as dificuldades que o próprio processo inerentemente possui. Bom, nessa perspectiva, então, podemos dizer que se a gente falasse para o paciente que nós também já fizemos terapia, ou que fazemos terapia, ou que precisamos de terapia, estaria naturalizando ainda mais um processo por parte da nossa experiência prática. E mais do que isso, estaríamos atestando que eu não só acho que é tão importante e tão necessário e natural fazer terapia, que eu mesma faço e que eu não só acredito no meu produto, né, no meu trabalho, como eu ainda atesto através da minha vida pessoal pela prática de um colega que me atende. Então, me parece muito difícil até de entender por que será que a gente não poderia compartilhar isso. Claro, isso significa que eu tenho que sair contando para as pessoas o tempo inteiro? Não, e não porque tá errado, mas simplesmente porque tem que ter contexto. Então, se o paciente me pergunta: Luísa, você já fez terapia? Sim. Luísa, você faz terapia? Faço. Luísa, quanto tempo você faz terapia? 10 anos. Tudo isso que eu tô respondendo para vocês é de fato verdade. E eu estaria respondendo num vídeo com vocês ou numa conversa com meu paciente, sem problema nenhum. Vejo que o problema em responder isso está muito relacionado a o medo de responder sobre medicações psiquiátricas, que eu vou deixar para responder tudo que eu penso a respeito desse medo no final desse vídeo. Então fica comigo até o final que vai valer a pena a minha reflexão. Bom, segundo ponto, vamos falar sobre tomar medicação psiquiátrica. Vejam comigo. A gente tem um paciente que a gente avalia que ele precisa passar por uma avaliação psiquiátrica e possivelmente tomar medicação. O que a gente percebe? Que normalmente os pacientes têm muito medo de tomar medicação. Vai viciar, vou ficar dependente, vou ficar bobado, vou ficar com sono, né? Fica com muito receio das consequências, do estigma, do medo, né? De que seja julgado. E a gente vai lá e trabalha várias coisas que tratam essa desmistificação, no que é mito e verdade sobre as medicações, do quanto esse é um preconceito, blá, blá, blá. Então, a gente faz todo um processo. E aí, quando chega para nós, a gente ou não quer tomar medicação, ou se toma, quer esconder as 7 chaves. Não tá esquisito esse negócio? Porque para mim tá esquisito esse negócio. Eu acho que, de novo, nós não precisamos sair por aí dizendo que nós tomamos, se for o caso de tomarmos medicação psiquiátrica. Agora, nós não falamos quem tem refluxo e gastrite que toma omeprazol? A gente não fala quando tem enxaqueca que toma propanolol, topiramato para enxaqueca? Por que eu não posso falar que para ansiedade eu tomo estalopram, sertralina, desvelna, sei lá? Por que eu não posso falar? Por que se eu tenho TDAH eu não posso falar que eu tomo Ritalina? Me parece equivocado. Me parece que tem mais a ver com aquele medinho internalizado do julgamento que o paciente nos trouxe na sessão. Parece que a gente tem também. Ou seja, a gente está reproduzindo exatamente a mesma coisa que quando chega no nosso consultório, a gente tem um trabalhão para desmembrar todo aquele preconceito e todas aquelas ideias errôneas sobre medicação. Então, já dá para entender um pouquinho o que eu penso a respeito de falar sobre fazer psicoterapia ou tomar medicação. Eu faço terapia, né? Vamos fazer a apresentação. Muito prazer, meu nome é Luísa, eu sou terapeuta, eu faço terapia fazem 10 anos. Eu tomo medicação psiquiátrica, eu tomo Ritalina, LA, e eu tomo sertralina. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E eu tô viva e não tem nada de errado comigo por fazer isso. E não tem nada de errado comigo compartilhar isso com vocês. E não deveria ter nada de errado nós compartilharmos quando a gente entende que pode ter uma função positiva, obviamente. Então, não é
compartilhar gratuitamente, mas é simplesmente ter o direito de não precisar esconder uma coisa que não merece ser escondida, que não tem nada de errado e que a gente faz tanto esforço para o paciente se sentir normal e não sentir errado, equivocado, inadequado por precisar fazer terapia e tomar medicação, que a gente se esquece que quando a gente esconde, no fundo a gente pensa igual a eles. Ou no fundo a gente tem medo que o paciente ache que se ela faz terapia não deve ser muito saudável. Mas a gente não quer que ninguém pense isso. Se a pessoa pensa, se toma medicação porque tá desregulado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tem muita gente que toma medicação e que é mais regulada do que gente que não toma. Então será que tá certo esses medos, essas ideias? Ou será que a gente só tá reproduzindo tudo que a sociedade nos prega? E aí, você é refém ou você é agente de mudança? Fica aí a reflexão.